Olá, mulheres, bom dia. O meu nome é Alessandra e eu pertenço à Igreja Batista Alameda. E hoje será o último áudio dessa semana, onde nós estamos falando sobre mulheres que, com seus comportamentos, com seus pensamentos, elas se opuseram ao reino de Deus, elas cometeram pecados e posições que as afetaram profundamente. E aqui a gente vai falar sobre Rebeca, esposa de Isaac, e a gente começa a perceber nesse contexto que Rebeca teve dois filhos, Esaú e Jacó, e antes mesmo desses filhos nascer, existia uma promessa onde o mais novo dominaria sobre o mais velho. Conforme eles foram crescendo, Esaú se casou com mulheres que não eram do povo de Israel. E a Bíblia fala que essas mulheres, elas amarguravam profundamente Rebeca e Isaac. Eu acredito que esse foi um dos motivadores de Rebeca, de uma forma tão intencional, armar a troca, né? A bênção para Jacó no lugar de Esaú. E é muito interessante essa história. Se você não conhece, busca conhecer, porque Rebeca, ela se coloca numa posição de achar uma saída, né, para o problema, que eu imagino que seja ela não querer que o filho mais velho domine, principalmente por causa das noras, né? E, e tomar essa frente para que esse movimento aconteça, tá? Mas o curioso dessa história é que o Senhor já tinha falado que o mais novo dominaria sobre o mais velho. E a minha questão é: se Rebeca não tivesse agido dessa forma, será que as coisas não teriam sido muito melhores para ela? Mas vamos ler o que a palavra fala. Gênesis 27, versículo 5. Rebeca estava escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho. Esaú foi ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então Rebeca disse a seu filho Jacó: Ouvi seu pai falar com Esaú, seu irmão. Ele disse: Traga uma caça e faça uma comida saborosa para mim, para que eu coma e o abençoe na presença do Senhor antes que eu morra. Agora, meu filho, escute as minhas palavras e vá e faça o que eu lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 cabritos. Deles farei uma saborosa comida para o seu pai, como ele aprecia. Você a levará para o seu pai, para que o coma e o abençoe antes que morra. Então ela teve a ideia de trocar, de enganar o esposo, né? Trocando o lugar dos filhos. Mas Jacó disse para sua mãe: Esaú, meu irmão, é um homem peludo, e eu sou um homem de pele lisa. Se meu pai me apalpar, passarei vergonha a ser visto por ele como zombador, e trarei sobre mim maldição e não bênção. A mãe respondeu: Caia sobre mim essa maldição, meu filho. Faça somente o que eu digo. Vá e traga os seus cabritos. Uau, que coisa séria, né? Que coisa séria quando nós colocamos a mão nos lugares onde nós não somos autorizadas e nem direcionadas por fazê-lo. Rebeca queria muito que o filho mais novo recebesse a bênção, e por causa disso, ela manipulou uma situação, ela orientou Jacó, né? Como ele deveria fazer para haver essa troca, para haver esse engano. E o Senhor já havia prometido que Jacó, que o mais novo, né, dominaria o mais velho. Mas toda promessa de Deus, ela é perfeita. E ela não precisa de mãos de homens, principalmente dessa forma, para se cumprir. Mas Rebeca se antecipa. E eu fico pensando quanto de nós nos antecipamos nas coisas que nós desejamos. Mesmo que pareça certo, né? Mesmo que tenha uma justificativa, mesmo que tenha um motivo, quanto de nós nos antecipamos e trocamos e manipulamos e induzimos as coisas a acontecerem conforme o nosso coração. Sim, muitas vezes o nosso coração está alinhado a de Deus, mas Deus não autorizou Rebeca a tomar essa frente. Por isso é muito importante que a gente pense, será que estamos colocando a mão e queremos agilizar os processos que Deus não nos orientou? O que acontece, né, nessa história? Jacó foge, Jacó tem consequências disso e Rebeca não vê mais Jacó. Puxa vida, né? Que consequência séria. O filho que ela amava,
o filho que ela queria por perto, o filho, né, que ela gostava. Ela precisou abrir mão desse filho, provavelmente lidar com a raiva, com o ódio, com a frustração do outro filho, Esaú, e ainda lidar com o seu medo de Esaú matar Jacó. É muito sério quando nós colocamos a mão em lugares que Deus não nos mandou. É muito sério quando nós queremos antecipar os processos, mesmo que o nosso coração esteja alinhado com Deus. O que vale não é a ação, mas o que vale é a submissão à palavra de Deus. Eu lembro que uma época meu marido estava em processo de conversão e eu queria muito que ele se batizasse. E aí eu fui, né? Um dia eu fui falando um monte de coisa para ele. E eu lembro que quando eu passou isso e eu fui andar, né? O senhor me falou, filha, você acha que você tem mais poder de convencimento do que eu? Você acha que você é melhor nisso do que eu? E às vezes eu tava tentando fazer o papel de Rebeca, né? Manipular uma situação que Deus não me orientou. Mesmo que meu coração estava alinhado ao Senhor. Depois meu marido se batizou, enfim. Mas o meu marido não se batizou por minha causa. O meu marido não se batizou porque eu o manipulei. O meu marido não se batizou porque eu criei uma circunstância onde ele não conseguiria sair daquela situação. O meu marido se batizou porque ele entendeu, ele escolheu e o Senhor o convenceu. Então é essa palavra que eu quero deixar hoje, para que a gente possa entender os processos, nos colocar nos lugares certos, porque muitas vezes nós temos graves consequências por sair desse papel. Rebeca, uma mulher que podia usufruir, né, dessa família, acaba perdendo o filho e acaba convivendo muito com medo, porque se antecipou e manipulou uma situação, mesmo que essa situação estava alinhada com a promessa de Deus. Amadas, nós não cumprimos a promessa de Deus. É Deus que cumpre e nós o obedecemos caso Ele nos convoque a agir. Que Deus te abençoe essa palavra de hoje.